Salve, salve, sejam todos bem-vindos para a segunda edição do projeto AMPU Entre Revistas. Entre Revistas é uma iniciativa das editorias do biênio 2023-2025, das duas revistas veiculadas pela Associação Brasileira de História, Revista História Hoje e Revista Brasileira de História, e conta com o apoio do GT de Ensino de História e Educação da AMPU. Essa iniciativa visa ampliar a visibilidade do grande acervo constituído pelas duas revistas. Por meio da mobilização dos respectivos conselhos editoriais, selecionaremos autores, artigos e temas para serem rememorados, junto à comunidade historiadora, através de entrevistas que serão publicadas no canal da AMPU no YouTube e transformadas em podcasts para divulgação científica. Esperamos mobilizar o interesse por esses relevantes periódicos que têm contribuído para o fortalecimento da história e do ensino de história, enquanto conhecimentos acadêmicos e científicos indispensáveis à consolidação de uma sociedade democrática. Eu sou Luciano de Azambuja, professor de História do Instituto Federal de Santa Catarina e membro do Conselho Editorial da revista História Hoje, dedicada ao ensino. E tenho a honra e o prazer de entrevistar a professora doutora Maria Auxiliadora Schmidt, carinhosamente conhecida por nós, ex-orientandos, como a professora Dolinha. Maria Auxiliadora Schmidt, permitam-me apresentá-la, é doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, com doutorados pela Universidade Nova de Lisboa e Universidade de Brasília. Professora titular aposentada da UFPR, mas que continua atuando no programa de pós-graduação em educação da mesma universidade. A professora Dolinha é coordenadora do LAPEDU, o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica, e presidente da Associação Ibero-Americana de Educação Histórica. Bolsista Produtividade 1D CNPq, com participação relevante em diversos grupos e projetos de pesquisa, conselhos editoriais e instituições nacionais e internacionais. Em suma, a professora Dolinha é uma das principais referências do campo da educação histórica no Brasil, em um diálogo constante e profícuo com a comunidade científica internacional, sobretudo nos países Portugal, Espanha, Inglaterra e Alemanha. Professora Dolinha, seja muito bem-vinda. Antes de iniciarmos propriamente a nossa entrevista, passo-lhe a palavra para suas saudações iniciais. Gostaria de saudar a todos, agradecer o Luciano por essa apresentação e agradecer a AMPU por esse convite, de estar aqui dando um depoimento da minha trajetória no ensino de História. Gostaria também de parabenizar a AMPU por essa iniciativa que demonstra a consolidação no âmbito da associação, da defesa e da opção pela educação e pelo ensino de história. Trata-se de uma caminhada que a AMPU realizou há várias décadas e nós tivemos oportunidade de presenciar e participar da luta dos professores de história para que a AMPU os acolhesse na associação, como membro da associação, e que a AMPU colocasse na sua pauta a temática do ensino de história em todas as suas frentes, né? Não só com relação à história, ao ensino da história escolar, como a história pública, a defesa do patrimônio, etc.
Então, é uma grande felicidade poder, né, viver para presenciar esse momento. Nós que agradecemos, professor, a sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista. Então, como característica desse projeto Entre Revistas, a gente selecionou um artigo que você publicou, e o artigo em tela trata-se da pesquisa intitulada Jovens Brasileiros, Consciência Histórica e Vida Prática, que foi publicada na revista História Hoje, volume 5, número 9, de julho de 2016, e que tematiza os significados atribuídos por jovens estudantes brasileiros às já conhecidas manifestações de junho de 2013. Então, a nossa entrevista ela é bem sintética e ela vai ser constituída de 3 perguntas. Então, eu vou elaborar a primeira pergunta, professora Dolinha. A partir dos conceitos estruturantes do título do artigo, Jovens Estudantes, Consciência Histórica e Vida Prática, gostaria que a professora contextualizasse, teoricamente, essa pesquisa em sua trajetória no campo da educação histórica. Bom, é muito difícil fazer um recorte assim, específico, né? A minha trajetória no ensino de história foi uma opção profissional, que eu deixei o jornalismo, que eu sou formada em jornalismo, para ser professora de história da escola básica. E atuei na escola básica aqui no Paraná, na escola pública, durante 20 anos. Depois, na universidade, trabalhando com formação de professores. Por que jovens? Por que vida prática? Por que consciência histórica? Ora, entendo que isso é uma opção lógica das indagações de um professor, de uma professora de história, que vinha, durante anos, se preocupando em entender como os jovens, chamados, né, pela psicologia de adolescentes, e que depois nós, historiadores, passamos a utilizar a categoria juventude, como que esses meninos e meninas aprendiam história, porque como fazer para interessá-los nas temáticas da história. Então, a preocupação no como aprender, né? E a preocupação em aprender com sentido para a vida desses meninos e meninas, que me levou a buscar esses objetos de investigação. E as categorias consciência histórica e vida prática têm muito a ver com a guinada, né? Vamos dizer assim, a virada que o campo do ensino de história, por influência das pesquisas inglesas, né, do Reino Unido, do Canadá e da Alemanha, fizerem em direção à filosofia da história. Então, a partir do momento em que esse campo, que foi chamado de educação histórica apenas para distingui-lo, né, das formas como a história, o ensino e a aprendizagem vinha dialogando com a ciência da história, e para dizer, olha, esse campo está dialogando com a ciência da história, não só no método de ensino, mas também na concepção de aprendizagem, que foi chamada de educação histórica, ou aqui no Brasil passaram a diferenciar educação histórica e didática da história, e, ao fim e ao cabo, nós vamos encontrar em ambos a opção em conhecer como se forma um pensamento especificamente histórico. E que esse pensamento histórico faça seleção de conteúdos, de
categorias de pensamento que possam levar ou atrair os jovens e as crianças, né, também, para a relação e o significado com o mundo em que eles vivem, né? Foi essa opção por essas categorias. Obrigado, professora. Após essa pergunta, né, que a gente pôde traçar uma breve contextualização epistemológica, teórica e metodológica do campo da educação histórica, a segunda questão vai mais para a especificidade do artigo em questão, né? Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a temática central desse artigo, quais foram os sujeitos, quais as fontes que foram mobilizadas para mobilizar a consciência histórica dos jovens investigados, enfim, um pouquinho do percurso metodológico mobilizados nessa pesquisa que resultou na publicação do artigo Jovens Brasileiros, Consciência Histórica e Vida Prática. Do ponto de vista da opção investigativa, propriamente dita, da pesquisa, da metodologia da pesquisa, vale lembrar que nós sempre estamos trabalhando com a perspectiva da pesquisa qualitativa, né? Fazer estudos de caso ou estudos em casos específicos ou estudos a partir de casos específicos. Então, do ponto de vista metodológico, a pesquisa pauta-se, né, numa perspectiva qualitativa, estudando. Eu trabalhei principalmente nessa pesquisa com investigações realizadas com jovens alunos da escola básica aqui de Curitiba, escola pública, e trabalhei também com fontes documentais impressas de jornais, e não só brasileiros, mas também de outros países. Então, é difícil para um historiador, né? A pessoa que tem a formação da pesquisa histórica, aprender a fazer pesquisas utilizando outras fontes, outras metodologias, e relacionadas especificamente com temáticas contemporâneas, por exemplo, né? Então, eu entendo que, do ponto de vista metodológico, a pesquisa ela caminhou, né, no aspecto do polo teórico, tentando entender, inclusive, a provisoriedade do pensamento histórico dos jovens, né? Isso já foi objeto de outras pesquisas, e então o pensamento histórico dos jovens ele tem um caldo provisório que está muito relacionado com a sua luta para se identificar com o outro, ou com os outros, né? E com a própria humanidade. Então, essa pesquisa ela revela um sentimento provisório que é muito caro à cultura juvenil. É muito interessante, né, professora, no artigo, porque, apesar de ter sido publicado em julho de 2016, ela tematizou que ideias os jovens atribuíam às manifestações, às fatídicas manifestações de junho de 2013, e lendo ali o artigo, apesar de ser publicado em 2016, os instrumentos de investigação foram aplicados em abril de 2014. Então, vejo assim, no calor da hora ainda dos desdobramentos das manifestações de junho de 2013, que eu acho que marca um período temporal bastante significativo, os 10 anos de 2013 a 2023, que nós, como sujeitos e como cidadãos e como pensadores, vivenciamos e sofremos esse período de 10 anos.
Então, nesse sentido, eu encaminho para a terceira e última pergunta, professora. Assim, em uma visão retrospectiva, a partir dos conhecidos, vivenciados, sofridos, desdobramentos das manifestações de junho de 2013, como a professora avalia os resultados, lá no calor da hora daquela pesquisa, à luz, passados esses 10 anos, dos novos e difíceis desafios da educação histórica? É muito difícil você fazer uma avaliação prospectiva, né? Mas eu penso que a questão da juventude e a importância de se estabelecer uma certa empatia, uma certa conexão com o pensamento dos jovens, nos revela uma problemática que eu me retorno aquele texto do Walter Benjamin, quando ele fala que a juventude ela sempre traz os jovens, né, sempre trazem o novo, né? Eles abraçam, por exemplo, a universidade, trazendo o novo, né? Trazendo assim, a utopia da mudança. Então, eu vejo que passados esses anos, que foram bastante complicados, né? Se a pauta da juventude naquele momento era uma específica, né, relacionada a uma questão prática, nós vemos hoje a juventude na rua defendendo outras pautas, se manifestando em relação a outras pautas, né, como a questão da pele do aborto, por exemplo. Né? Nós vimos dezenas, centenas, milhares de jovens, meninas, rapazes, e a participação dos meninos foi maravilhosa e nessas manifestações. Então, exatamente nessa perspectiva de que a história, o ensino de história, não pode manter ainda esse mofo que existe no ensino da história, eu estou me referindo à história escolar, não é? Ela está coberta de mofo. Nós precisamos tirar o mofo dessa história, porque ela não contribui em nada para a formar, né, a consciência histórica dos jovens, das crianças, no sentido de que a relação presente, passado e futuro, ela é importante para se dar conta, né, de quem eu sou, qual o sentido da vida, qual o sentido da humanidade. Então, eu acho que nós podemos olhar com mais carinho, né, com mais atenção às manifestações dos jovens nas redes sociais, nas ruas, e começar a tirar o mofo que ainda perdura de forma profunda no ensino de história em nossas escolas, principalmente. Né? Então, eu penso que, passados 10 anos, nós todos somos jovens um dia, né? Então, na minha juventude, a nossa pauta era outra. A nossa pauta era a luta contra o imperialismo americano, contra a ditadura militar. Então, a juventude ela vai acompanhando vivamente, né, extraordinariamente, a vida que acontece ao seu redor.
E isso o ensino de história não está fazendo. Os nossos manuais, as nossas propostas curriculares, elas estão muito mais próximas à pauta da Unesco e do Banco Mundial do que a pauta das reivindicações e das carências de orientação temporal dos nossos jovens. Então, professora Maria Auxiliadora Schmidt, professora Dolinha, o projeto Entre Revistas agradece imensamente a sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista, que vai fazer parte já dessa série de entrevistas com nomes relevantes da pesquisa em ensino de história. E antes de fazer o encerramento e conclamar os nossos ouvintes a nos continuarem seguindo, eu passo a palavra novamente para as suas considerações finais. Muito obrigada a todos vocês, a revista História Hoje, a revista de História da AMPU, a esse espaço de manifestação das vozes das pessoas que lutam pelo ensino de história no Brasil e pela valorização do professor de história. Eu sou uma professora de história, eu me fiz professora de história. E eu gosto muito de ser e de ter sido professora de história. Portanto, agradeço muito e desejo que o nosso campo, que é o campo do ensino de história, ele continue a se expandir, continue a se abrir, né? E continue a acolher muitos jovens que estão entrando nessa batalha, uma batalha árdua, né? Pelo ensino de história que dê sentido e significado para todas as pessoas. Muito obrigada. Então, professora Dolinha, mais uma vez agradecemos a sua entrevista, e não só a sua entrevista, mas toda a sua trajetória, todo o seu trabalho árduo e constante na produção do conhecimento científico, acadêmico, histórico, para o campo de pesquisa do ensino de história. E, por fim, convidamos a todos e todas a prestigiarem, acessando o site das revistas História Hoje, a revista de História da AMPU, e a se inscreverem no canal do YouTube e seguirem as redes sociais e acessarem as revistas e lerem e continuar, então, propagando os conhecimentos históricos e científicos do campo da história, da historiografia e do ensino de história. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima edição do nosso projeto AMPU Entre Revistas.